E aí, pessoal, tudo jóia? Um pequeno vídeo, uma pequena explicação sobre protagonismo, tá? Hoje está tão em alta falar sobre esse conceito e vou trazer então um pouquinho a ideia do protagonismo, focando numa ideia do protagonismo juvenil e de como ele pode ser desenvolvido e aceso, né, entre a juventude através da educação, tá? Então, primeiro temos que entender o conceito, né? O que é protagonismo? Então, ele é um processo de protagonizar, né? É óbvio. O que seria a ideia? É a figura principal em determinada situação, seria um elemento, uma pessoa, uma figura que puxaria à frente para determinada situação. Isso é protagonizar algo, né? Uma situação. Então, o termo no grego, né, ele deriva no idioma grego, então do grego, protagonistek, tá? Onde o protos ele significa principal ou primeiro e o agonistas significa então lutador ou competidor, tá? Sempre interessante trazer a definição do conceito através da sua origem, né? E dentro da ideia grega sempre é muito interessante trazer esta informação. Então, o protagonismo seria e tá? Ou um protagonizador seria uma pessoa, então, que desempenha ou ocupa um papel ou o papel ou o principal papel numa obra literária ou num acontecimento. Tá? Por exemplo, a qualidade dos serviços ela é resultado do que? Do protagonismo dos trabalhadores, né? E de suas incontáveis estratégias para alcançar então o sucesso. E é quando você se torna o responsável direto pelos seus resultados. Aí você se torna uma pessoa que está protagonizando algo, uma situação, né? E também quero destacar aqui o protagonismo, então, juvenil, que é uma prática educativa desenvolvida para quem? Para os jovens, onde ele é o elemento central e participa aí de todas as fases, então, por exemplo, do processo educativo, desde a elaboração, execução e avaliação das ações propostas. Por quê? Porque tem um objetivo de estimular a participação né, social, uma participação na sociedade do jovem, tá? Na comunidade onde ele está inserido. E não só também nessa comunidade, mas sim diretamente se sentir pertencente no espaço escolar, tá? E é interessante também trazer, né, que o protagonismo juvenil ele foi criado pelo educador mineiro Antônio Carlos Gomes da Costa, onde a participação dos jovens nas práticas educativas, então, extrapola o âmbito familiar e escolar e vai, então, através disso, buscar seu espaço através de campanhas e movimentos, né? E buscando com isso um autoconhecimento, tá? Que seria, ou que nada mais é, do que uma investigação e autoafirmação sobre si próprio, tá? Também pode ser um projeto ético, quando o que se busca é a realização de algo que leve a pessoa, então, a ser mestre de si e, consequentemente, um ser humano melhor. Também, em outras palavras ainda, seria a capacidade de olhar para dentro, tá? E saber exatamente quais são as virtudes e os defeitos, as forças e as fraquezas de si mesmo, tá? E isso acontece não como quem julga, mas como quem aceita e faz o possível para se tornar melhor a cada dia,
tá? Significa diretamente assim fazer um mapeamento interno completo, né? E a partir dele, então, perceber quais devem ser as nossas ações e onde elas vão nos levar, nesse sentido, tá? Então, nesse momento, o autoconhecimento seria compreender cada detalhe que se passa em nós mesmos, tá? Sejam pensamentos, emoções e mesmo anseios, né? Seria fazer de si a sua própria bússola e se entender como membro da sociedade através de ações, então, né? Ações de protagonismo que podem ajudar e facilitar o autoconhecimento, tá? E para isso, a educação concebida, então, simplesmente como uma transmissão de conhecimento para o aluno ou o cidadão, não respeitando a autonomia desses sujeitos, essa educação ela não se sustenta mais, né? Já preconizava, então, a respeito da educação bancária, o grande educador Paulo Freire, que a gente não pode esquecer de mencionar nesse momento, quando afirmava ser necessário, então, que a escola que a escola deve ensinar a leitura do mundo, né? Da forma que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, tá? Então, antes do processo de escolarização e domínio dos processos de alfabetização, os alunos, os educandos, os jovens, as crianças trazem e refletem na sala de aula o mundo vivo por eles, né? Sua cultura, valores e saberes. E com isso, né? Com esse desenvolver e através disso deve se desenvolver o protagonismo, o entender de suas situações e trabalhar com elas para se compreenderem e conquistar, assim, o autoconhecimento, tá? Pois todos, ou a maioria, sonha com uma sociedade inclusiva, né? Que deve pautar-se na compreensão do significado do termo inclusão. E para isso a sociedade deve educar para a inclusão. O protagonismo e o autoconhecimento e afirmar que todos têm o direito de estudar numa escola ou em uma escola que pense o todo e construindo juntos o conhecimento. Por quê? Pois os próximos ou a próxima geração de adultos e pais serão os protagonizadores de seu próprio presente. Então, por isso deve sempre se buscar, né, um protagonismo, uma inclusão, o autoconhecimento do jovem, porque logo ali adiante, ele será o adulto que irá trabalhar para desenvolver o próximo jovem. Certo? Um forte abraço.